Olá, estamos de volta com o nosso farol tricolor. Tempo de ajuste, tomara que sim. Uma folga boa, aquela questão do espaço dos tempos de data FIFA, hein, Diego? É isso aí. Vamos falar um pouquinho dessas perspectivas aí do Bahia para as próximas rodadas. Vamos falar do assim de quem pode voltar, quem não pode voltar, quem talvez volte para o time e o que é que Rogério Ceni pode fazer nessa praticamente semana e meia, 2 semanas de treinamento sem jogos, coisa que ele não teve até agora nessa primeira semana de trabalho que já jogou 2 vezes. Mas vamos rodar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos lá. Pois é, falando aqui com a audiência do nosso Farol Tricolor, então vamos de imediato lembrar o pessoal que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente conseguir crescendo nesse projeto, para atingir cada vez mais pessoas e trazer informações, trazer análise sobre o nosso esquadrão de aço. Pensei, pai, da gente dar uma olhada nos jogos do Bahia. A gente às vezes vê a tabela de classificação, mas vamos olhar a tabela de jogos, porque a rodada tá no meio ainda. Foi uma rodada meio assim, dividida, né? Não aconteceu todo ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhadinha nos jogos para a gente comentar um pouquinho em cima dessa sequência complicada que o Bahia vai ter, começando com um grande desafio que vai ser enfrentar o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Tá aí a tabela compartilhada com os amigos e amigas tricolores e também com você. Então o Bahia pega o Flamengo na próxima rodada, um jogo dificílimo no dia 30 de setembro, no último dia desse mês. E aí continua fora de casa para enfrentar o Goiás num confronto direto ali da posição que o Bahia está ocupando no campeonato. Depois vem para 2 jogos contra Internacional e Fortaleza na Fonte Nova e sai para enfrentar o Cruzeiro. Depois ainda pega o Palmeiras lá, uma pedreira pesadíssima, mas esse jogo não tem ainda horário certo, tá aquele na rodada, a rodada vai ser ele, mas ainda não tem a data especificada. Mas essa sequência aí é o que temos de verdade, né, de realidade na nossa frente, depois do vacilo histórico nessa partida contra o Santos, em que o Bahia poderia estar navegando em mares mais tranquilos no momento e, na verdade, está enfrentando uma tormenta daquelas com o Santos coladinho e o Vasco chegando, né, pai? Verdade, verdade. Eu vejo, pelos resultados de até então, que, na minha opinião, América de Minas e Curitiba já estão muito bem encaminhados para a segunda divisão. Estão esperando mais dois companheiros. O Vasco, que deu uma melhorada, ganhando bem, inclusive, do Curitiba, o Santos, que ganhou do Bahia, o próprio Bahia e o Goiás. Eu acho que desses quatro saem os dois companheiros de América de Minas e Curitiba. Lembrando que o Bahia deu derrapadas contra concorrentes diretos. Contra o Vasco da Gama, metendo 1-0, ficou do 1-1, ganhou bem do Curitiba, metendo 4-2, e perdeu em casa de virada para o Santos. O que você traz aí é importante. Para mim, a coisa lógica, a vida é lógica. Futebol tem lógica. Tem gente que diz que futebol não tem lógica. O futebol tem lógica. Pois bem, o que eu percebo é que o quadro vai ficando difícil. Por exemplo, esse jogo contra o Flamengo. Mesmo nós que gostamos do Bahia, que torcemos para o Bahia, que queremos o bem do Bahia, nós acreditamos num triunfo tricolor, assim de primeira, torcemos para que aconteça. Não duvidamos nada. Porém, a lógica é que esse jogo é muito mais para o Flamengo. Então, não adianta muito jeitinho, muito vamos ver. Bota um time que possa fazer alguma coisa em campo. É aquele negócio. Seria o caso. Para quem está perdido, já diziam os meus avós, todo mato é caminho. Procura um mato, um caminho bom por esse mato aí, para não se complicar e, quem sabe, puxar algum ponto do Rio. Com um ponto contra o Flamengo, já compensa a derrota contra o Santos, na minha opinião. E ainda é muito pouco. Do que você traz, aí sim, essa sequência contra o Goiás, mesmo lá, que
Esse Goiás empatou em 0-0 com o reserva do Flamengo nesse meio de semana. Depois, contra o Internacional aqui e contra o Fortaleza também aqui em Salvador, o Bahia não pode pensar em perder nenhuma dessas três partidas. Muito pelo contrário. No máximo, um empate nessas três. Trate de ganhar as outras duas, porque senão a vida complica demais. Uma, porque Bahia e Flamengo, será que o São Paulo ainda será o treinador? É a 25ª rodada. Bahia e Goiás é a 26ª. Bahia Internacional, 27ª. Bahia e Fortaleza, 28ª rodada. Eu estou só por essa linha, não quero nem abrir muito a sequência, porque é muita confusão e muito mais preocupação. Por aí, é para não perder nenhuma das três. Goiás, fora, Internacional na Fonte Nova e Fortaleza na Fonte Nova. Esses jogos acontecerão agora, nessa sequência. Esses três jogos, Goiás, Internacional e Fortaleza, acontecerão agora no mês de outubro. Então, outubro é o mês do tudo ou nada. É o que eu acho, hein, Diego? Não, é isso aí. O interessante é que esse jogo do Flamengo soa, na verdade, como um intervalo entre duas sequências de jogos com concorrentes diretos, né? A gente Isso. vacilou na primeira sequência, porque conseguiu 4 pontos em 3 partidas. Se vencesse o Santos, conseguiria 7, né? Na sequência de Vasco, Curitiba e Santos, era uma sequência de 3 jogos diretos. A gente enfrenta depois o Flamengo, 3 jogos de confronto direto, perdão. Enfrenta depois o Flamengo, que é um time que luta nas primeiras posições do campeonato, mas tem alguns problemas, né, de relacionamento, de trato do técnico. Vai ter uma final agora contra o São Paulo, em que não é favorito, já que perdeu em casa em frente ao São Paulo, lá no Morumbi. Mas assim, mas o Bahia não fez o seu dever nesses 3 jogos anteriores e precisa fazer nesses outros jogos, como você falou. É uma sequência que a gente pensa assim, o resultado bom mesmo é 7 ou 9 pontos, como você falou bem. Empatar uma, ganhar duas, era o que deveria ter feito, e se tivesse vencido o Santos, teria acontecido isso. Mas aconteceu o contrário, e com essa derrota, temos o Vasco e o Santos colados no Bahia, o Vasco ainda com um jogo a menos, e a situação voltou a ser crítica aqui para as bandas do nosso esquadrão. Então a gente, a partir disso, vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades que o Rogério Ceni tem para essas 2 semanas de trabalho, de acordo Isso. com as escalações que ele fez, de acordo com os jogadores que terá à disposição, o que é que o Rogério pode escalar contra o Flamengo e projetando também os jogos seguintes. Hoje as notícias do treinamento do Bahia são que Cauli e Léo Cittadini ainda treinaram à parte, né, se recuperando das lesões que tiveram. E quem voltou a treinar com o time principal, treinar normalmente, foi André, lateral direito, que, porém, apesar de André ter voltado, é muito pouco provável que ele jogue, porque André até agora não se firmou e não demonstrou requisitos para se firmar no time de cima do Bahia entre os titulares, né? E assim, Cicinho muito menos, então apesar de Gilberto ter caído de rendimento nos últimos jogos, muito dificilmente ele será retirado da equipe. A gente fez aqui 2 esboços de escalação, pai. Um que foi mais com a ideia que você tem, não necessariamente é o seu time, mas é um time que você pensa a partir de algumas escolhas que Rogério tem feito, né? O Isso. time está aí compartilhado com você e com os amigos de casa, então que estão nos acompanhando aí na audiência cada vez mais do nosso farol, cada vez maior do nosso farol tricolor. E se quiser, pode comentar aí em cima dessa escalação, dessas opções aí que você elencou como probabilidades de Rogério e uma pincelada ou outra que você acha importante no momento. Pode dizer, pai. Falei isso. Fiz o positivo agradecendo a todos. Os números são expressivos, são, acima de tudo, números que nos incentivam a continuar com esse trabalho. Na minha visão, a defesa do Bahia só tem um espaço para modificação. Nós, como observadores, acho que uma boa parte da torcida e as definições que o Rogério Ceni tem para o Bahia. Marcos Felipe, Gilberto, Canu e Camilo Cândido. Aí vem a meiuca. Eu acho que, pelo que o Vitor Hugo não apresentou bem esses dias, ele vai voltar com o Raul Gustavo.
ainda mais jogando contra o Flamengo, que ele bem conhece, no Rio, que é muito mais difícil, o Flamengo precisando demais de um bom resultado, talvez já no jogo contra o Bahia sem o Sampaoli, nós estamos falando isso nessa quinta-feira. Então, um jogo dificílimo. Eu acompanho e imagino que Gabriel Xavier tem vaga ao lado de Canu, mas o próprio Rogério Ceni, técnico do Bahia, disse que para jogar do lado esquerdo, ele prefere um jogador que seja canhoto com a perna, trabalhe com a perna esquerda. Acho isso relativo. Se tiver uma melhor condição e trabalhe mais com a perna direita, isso tudo fica compensado. O meio-campo, ele deve ir com Rezende, que ele mesmo disse, um jogador alto, de mais de 1,80 m, que precisa ter, que o Bahia tem muito jogador baixinho, ele disse isso com outra expressão, mas foi isso. Iago Felipe, porque ele botou, desde que chegou, ele já colocou Iago Felipe como titular. E Tassiano. Pode ser que, se Cauli estiver em forma, ele utilize o Tassiano. Aí vem a coisa que não tem a ver com o que ele disse. Para mim, Jacaré do lado direito, Rafael Ratão ou Everaldo pelo meio e Juba do lado esquerdo. Não adianta esse papo que Rafael Ratão cai muito pelo lado esquerdo. Cai, mas não rende o que Juba rende. Por que eu falei Jacaré? Porque o Bahia tem esse jogador que é atacante, mas que foi utilizado com um certo êxito como lateral direito. Jacaré é atacante pelo lado direito do campo, habitualmente, mas o Paiva, que andou por aqui, treinando o Bahia, colocou o Jacaré do lado direito e deu certo. Por que eu digo isso? Porque pode haver um revezamento entre Jacaré e Gilberto, já que Gilberto também avança bem, e fazer a cobertura, porque, como ele mesmo disse, o Rogério Ceni, eu estou aproveitando as ideias dele, do Ceni, e jogando as minhas ideias. Ele disse que o Bahia faz uma transição boa, rápida, mas esse domínio, esse controle, fica muito a desejar no retorno com o adversário. O Bahia faz a transição, mas quando recebe o contra-ataque, fica desguarnecido. A defesa fica aberta. Palavras dele. Então, por isso, Juba, que foi lateral esquerdo, mas um técnico paraguaio que passou pelo Sport, colocou Juba como atacante, pelo lado esquerdo, como se fosse um ponta esquerda. Então, um atacante que virou lateral, um lateral que virou atacante. Ou seja, o próprio Juba, utilíssimo e que não pode ser reserva de Ratão, por mais que o treinador do Bahia, Ceni, mande elogios, achando que Ratão é grande, que Ratão é forte, mas a gente quer ver quem joga a bola, quem bate falta bem, quem cobra escanteio bem, quem faz a cobertura bem, do próprio Camilo Cândido, que o Rogério Ceni disse que deixa a desejar na marcação, não usou essas palavras, mas disse que o Camilo Cândido é muito bom quando ataca. Ele disse isso. Então, meu time seria esse. A mesma defesa que está aí, com Raul Gustavo na zaga. E o meio-campo, com a dúvida entre Tassiano e Cauli, se Cauli estiver em condição. O ataque, realmente, Jacaré na direita, Juba na esquerda. No meio, Rafael Ratão ou Everaldo, se ele quiser experimentar por lá. Valeu, Diego? Pronto. Pois E é uma você? pedida. Eu queria fazer uma observação sobre a sua escalação em si, que Faça. eu acho interessante a possibilidade realmente de Juba pela esquerda para trabalhar com Camilo Cândido e ajudar na cobertura. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas ideias também que eu tive sobre a escalação do time, mas elas passam um pouquinho sobre essa cobertura do lado esquerdo, né? E você reforçou isso do lado direito com o Jacaré, que é um jogador que eu não utilizaria como titular, né? Um jogador que para mim tem que ser reserva, não utilizaria como titular Jacaré. Mas assim, a intenção de ter um apoio de Gilberto, de alguém do lado direito, também eu acho interessante. Vou falar um pouquinho sobre isso, uma escalação que eu esbocei com algumas modificações em relação à que você trouxe. Então Hum. vamos, já estou aí compartilhado com os amigos, deixa eu só compartilhar também com você. Certo. Então ela tem algumas ideias assim. Qual é a ideia central? Assim, tem a ver também com cobertura. O Bahia Hum. realmente tem que explorar a vocação ofensiva de Camilo Cândido. Rogério Ceni tentou fazer isso. Rogério Ceni segurou mais Gilberto e soltou bastante Camilo Cândido.
que estava numa sim, linha praticamente do meio de campo, jogando pelo lado esquerdo. E quem sim. cobriu ele frequentemente foi Acevedo no jogo. Quem estava lá no estádio Uhum. observando as movimentações, como eu tive o privilégio de fazer, viu que Acevedo fechava quase como lateral esquerdo na saída de bola muitas vezes. Mas Isso, assim, mas na frente ele não tinha esse apoio que Juba pode dar. Então eu também esbocei o time com Juba do lado esquerdo, como os amigos podem observar aí. Mas eu isso. coloquei uma dupla de volantes alinhada, que Rogério não costuma fazer. Rogério costuma usar um volante mais preso e o outro saindo mais para o jogo, por isso você também trouxe a questão da manutenção de Iago Felipe, que na minha opinião deveria ser sacado do time. Então eu esbocei assim, com Acevedo e Rezende jogando mais ou menos alinhados e ajudando nas coberturas. Aí eu ainda coloquei Ademir do lado direito. Mas eu pensaria também nessa visão de reforçar a defesa, não em Jacaré, mas no próprio Tassiano jogando um pouco mais pela direita, função que ele também Interessante, sabe fazer. Então, se interessante. Tassiano, se quisesse ser reforçada essa questão do trabalho com Gilberto na direita, eu pensaria mais em Tassiano do que em Jacaré por problemas assim com a qualidade que Jacaré impõe ao jogo, apesar de já conhecer que é um jogador que tem muita vontade, se doa em campo, cria jogadas perigosas porque tenta bastante. Eu falo sempre que Jacaré tem uma autoconfiança impressionante porque ele erra e continua tentando, o que é louvável. Mas para essa mesma função, eu pensaria em Tassiano, de ser um jogador ali que dá mais combate pelo lado direito e chega ao ataque com mais qualidade. Mas aí nesse time eu coloquei ainda Ademir, colocando o Juba aqui para dar essa reforçada no setor de Cândido, ajudando o Rezende nessa cobertura de Cândido e trabalhando com eles. Pela esquerda e pela direita para o time ficar um pouquinho mais solto, Ademir. Aí eu coloquei Cauli, por quê? Porque quando a gente está pensando num time mais compacto na defesa, eu acho que uma das maiores vantagens em relação a isso é você soltar completamente um jogador como o Cauli, deixar ele sem praticamente nenhuma responsabilidade de marcação. Quanto mais Cauli tiver que voltar e se preocupar com a marcação, menor a possibilidade dele fazer diferença na frente, que é o que ele faz de melhor e tem feito, e tem sido esse jogador para jogar entre linhas, dar os passes decisivos e fazer os gols. E na frente, aí eu trago outra possibilidade que eu acho que o Rogério Ceni não faria, que era usar Biel centralizado e voltando para tabelar com o Cauli. Mas eu também coloco aí como primeira opção usar Ratão, porque já falamos diversas vezes aqui nesse espaço do Farol Tricolor. Considero um erro grave da diretoria de futebol do Bahia não ter reforçado o time com centroavante nessa janela do meio da temporada. O Bahia precisava de outro nome, de uma outra opção de centroavante, e isso não foi feito. Na minha opinião, foi um equívoco, porque nem Everaldo nem Vinícius Mingotti até aqui deram amostras de que tem condição de ser titular do Bahia, vestir essa camisa 9 e resolver. Então eu sugiro o Ratão, que é um jogador que o próprio Rogério já disse que pode ser utilizado, a gente também já trouxe isso aqui diversas vezes. Então eu sugiro o Ratão, mas também coloco aí entre parênteses Biel, que é um jogador que não entrou muito bem no último jogo, mas que tem uma qualidade diferenciada, como a gente fala, e que pode ajudar muito no time de cima. Então conversa um pouquinho com a sua escalação no sentido de melhorar as coberturas, notadamente do avanço de Cândido, mas sugiro outras questões ali que a gente pode pensar e que Rogério, assim, não tem opção de centroavante, mas no resto das posições, Rogério tem opções. Podem não ser opções maravilhosas, pode não ser um time maravilhosamente formado, é um time que tem problemas na formação do elenco, mas é um time que dá a ele condições de fazer opções diferentes das que tem feito. Não é isso, pai? É, mas observe bem, a minha escalação e as minhas observações vão por conta de ser um Bahia enfrentando o Flamengo no Rio, que precisa do resultado. E provavelmente com mudança no comando técnico. Provavelmente com a saída do Sampaoli. O Flamengo está todo confuso, o dirigente virando porrada, o Braz virando porrada em shopping center. Imagine o negócio, o clima que não está por lá. Mas isso é um problema deles. A minha escalação, a escalação que eu sugeri, é alguma coisa como o que Rogério Ceni escalou para o Bahia, notadamente no jogo contra o Santos. Ora, se o Santos fez no ataque o que fez com o Bahia, imagine o Flamengo precisando do resultado, sedento pelo resultado, diante de um Bahia com uma vulnerabilidade defensiva. Aí é para estragar a noite. Então eu pensei nisso. O que ele tem convicção
E o que é claro para mim, porque o Rogério Ceni, quando chegou aqui, na sua primeira declaração, ele disse, e nós ouvimos, eu vou fazer o simples. Ele disse isso. A gente tem nos nossos arquivos aqui do Farol Tricolor. Eu vou botar o Bahia para fazer o simples. Então, para mim, o simples é não dar chance ao Flamengo. É, ao máximo, dificultar as ações do Flamengo. Se for pensar de jogar de igual para igual, é suicídio. Se for pensar em esperar o Flamengo, é kamikaze. Então, a coisa é bem essa: ter um time montado, principalmente bom de marcação. Um time que não deixe buraco pelos flancos. Gilberto, que caiu de produção, mesmo quando ele estava nos melhores momentos, já não mostra um poder de recuperação para quem joga na lateral e encontra um ponta ou um avançado, como se usa no futebol, disposto a partir para cima. Ele não pega mais. Tanto que ele fez aquele pênalti estúpido contra o Vasco, aqui na Fonte Nova. Então, minha visão é essa. É preciso ter um time que chegue bem na frente, mas esse time que chega bem à frente, notadamente com o Jacaré, que para mim, ele é o Ademir vem em melhor momento, sem dúvida alguma. Mas o combate, a vibração, como diz o torcedor, aquele cara que dá sangue em campo, é diferente de Jacaré para Ademir, muitos pontos a favor do Jacaré. Então, nesse jogo difícil, é muito melhor sair para o ataque na boa e ficar, acima de tudo, forte na marcação. E forte na marcação, com 2 laterais pela direita e 2 laterais pela esquerda, sendo que 2 deles, um da direita e um da esquerda, funcionam também no ataque. Essa é a minha visão, viu, Diego? É isso aí. Então falamos um pouquinho aí das possibilidades que Rogério Ceni tem, trouxemos divergências aí, como Jacaré ou Ademir, que eu realmente não escalaria Jacaré, meu pai explicando muito bem por que preferiria Jacaré nesse jogo, mas Nesse jogo. perfeito. Mas aí são as opções que o Rogério Ceni tem, né? O que ele pode trabalhar nessa semana de trabalho, nesses longos dias de trabalho que ele está tendo. Fez muito treino físico e tático hoje, segundo as informações da nossa imprensa, dos colegas aí Nessa da quinta, imprensa né? baiana. Então, basicamente é isso que a gente tem para falar nesse momento com a turma tricolor aqui no nosso farol. Então, vamos encerrando, pai, por aqui? Vamos ficando por aqui, mandando um abraço a todos, agradecendo demais as mensagens. Olha que tem uns caras aí que não são Bahia, também entram, não tem problema. Se entrar respeitosamente, eu sei que entra com provocação, mas respeitosamente não tem problema. O limite é manter o respeito e aí não tem problema nenhum. O outro detalhe é o agradecimento a um número crescente de torcedores, de tricolores, que fazem a sua visualização e se inscrevem. A inscrição é muito importante para a gente, viu, Diego? Tá aí novamente um lembrete para o pessoal Isso. curtir os nossos vídeos, se inscrever no canal, ativar a notificação e também comentar e compartilhar à vontade para a gente seguir nosso trabalho. Muito obrigado a todos, torcendo que o nosso Bahia aproveite esse tempo, consiga uma reação no campeonato. Será difícil contra o Flamengo, mas que já emende alguma coisa diferente para encaixar uma sequência boa depois nos confrontos diretos. Confrontos diretos. Valeu, pessoal. Saudações tricolores e bora Bahia! Bora, Bahia!